Ela tinha 23 anos. Pesava 31 quilos e morreu convencida de que aquele sofrimento tinha um propósito. Disseram que era doença. Mas algumas coisas simplesmente não fazem sentido. E um detalhe, nesse caso, muda tudo. Essa era ela. 2 anos depois, a mesma pessoa. E mesmo assim, ela deixou registros. E o que está escrito neles acabou em um tribunal. Lindenberg, Alemanha, 1952. Anneliese Mitchell nasceu em uma família profundamente católica. Ela rezava, ia à missa, era obediente, nunca deu problemas. Nada nela indicava o que estava por vir. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante de todos. Tudo começou em silêncio. Antes de qualquer coisa estranha, Anneliese perdeu a irmã mais velha. Ela tinha apenas 8 anos, mas aquela morte não foi só uma perda. Ela deixou uma marca. Naquela época, a família carregava um peso. A irmã que morreu havia nascido fora do casamento. Para aquela família, aquilo era desonra. E Anneliese cresceu acreditando em algo perigoso, que precisava sofrer para compensar aquilo. Ela era devota, disciplinada, quase perfeita. Mas no verão de 1968, o silêncio acabou. Primeiro veio o peso no peito. Ela não conseguia se mover, nem gritar. Depois, o cheiro. Carne queimada, mas ninguém mais sentia. O quarto parecia contaminado. Enxofre, fezes, mas o ar estava limpo. Aos 16 anos veio a primeira convulsão, forte, violenta. A família correu para os médicos. O diagnóstico parecia simples: epilepsia. Mas havia um detalhe que Anneliese não contou a ninguém. Durante suas orações, ela sentia presenças. E elas falavam. Diziam que ela já estava condenada, que o inferno era o destino dela. Vieram os remédios, as internações, mas nada mudava. Até que a família tentou algo diferente, uma peregrinação. São Damiano, na Itália. Mas quando ela chegou, não conseguiu entrar na capela. O chão parecia queimar. As imagens eram impossíveis de olhar. Eles voltaram, de ônibus. A voz dela mudou. Grossa. Gutural. Não era dela. Ela rasgou um rosário. E o cheiro tomou o lugar. Forte, insuportável. Todos ali sentiram. A partir dali, o sagrado deixou de ser conforto e passou a ser rejeitado. Os médicos aumentavam a medicação, mas os comprimidos não explicavam o que ela via. Rostos distorcidos, sorrisos que não eram humanos, olhos observando no escuro. E então ela começou a falar, em vozes que não eram dela, no plural. Enquanto os médicos escreviam epilepsia, 2 padres viam outra coisa. Ernest Alt e Arnold Heinz,
Para eles, aquilo não era apenas uma doença, era um campo de batalha. Mas se algo estava ali, a pergunta era inevitável: como entrou? Alguns acreditavam que o mal não entra sem convite, que sempre existe uma brecha. Essa brecha tem nome: pecado mortal. E no caso de Annelise, essa brecha pode ter surgido ainda na adolescência. Um encontro, um erro, um segredo que ficou, algo nunca revelado. Para aqueles padres não era apenas culpa, era vulnerabilidade, uma porta entreaberta. Mas havia outro problema: a própria igreja. Naquela época, muitos já não levavam o exorcismo a sério. Chamavam isso de exagero, coisa do passado. Enquanto debatiam, Annelise piorava, e o que saía da boca dela já não podia mais ser ignorado. O exorcismo não foi feito para qualquer caso, muito menos para alguém apenas doente. Mas havia sinais. Começaram a se acumular. Ela se ajoelhava mais de 600 vezes por dia, até o corpo não aguentar mais. Em um desses momentos, os ligamentos do joelho romperam, mas ela continuou. Depois veio algo ainda mais estranho. Ela se arrastou para debaixo de uma mesa e começou a urrar, como um animal. Então, os comportamentos ficaram impossíveis de ignorar. Ela comia aranhas, carvão, qualquer coisa, até aquilo que ninguém sequer cogitaria. Foi quando a família decidiu procurar ajuda fora da medicina. Um padre, depois outro, Adolphe Rodewick. Ele acreditou e encaminhou o caso ao padre Ernest Alt. As visitas começaram, orações, bênçãos, mas o estado dela só piorava. Ela parou de comer, de beber, de dormir. Gritava, atacava, destruía objetos religiosos. E havia algo difícil de explicar: força, muita força, mais do que o corpo dela deveria suportar. Então veio a decisão. 24 de setembro de 1975. O primeiro exorcismo. E a reação foi imediata. Ao contato com água benta, gritos, violência, ódio, sessões que duravam horas e pareciam não ter fim. E então vieram os nomes, não um, vários. 6 ao todo, cada um uma voz diferente, um tom, uma presença. Entre eles, figuras conhecidas: Caim, Judas, Nero, até mesmo Hitler. E um nome que poucos reconhecem: Weisman, um padre excomungado séculos antes. Mas havia um último, o mais importante: Lúcifer. As sessões passaram a ser gravadas, e o que se ouvia não parecia natural. Vozes diferentes, mudanças bruscas, um padrão difícil de ignorar. E havia outro detalhe: as línguas, latim, grego, aramaico, além do alemão. Idiomas que levantavam mais perguntas do que respostas. Em outubro de 1975, as vozes disseram que estavam indo embora, mas não foram. Algo mais apareceu, um sétimo, e o caso continuou. Até fevereiro de 1976, quando tudo silenciou.
Foram meses, sessões longas, repetidas dezenas de vezes. No total, 67 exorcismos. O último, 30 de julho de 1976. Annelise já não conseguia mais se manter de pé. Pesava apenas 31 quilos. Durante a sessão, ela fez um pedido, a absolvição, e recebeu. Na manhã seguinte, ela foi encontrada na cama, sem vida. A autópsia não deixou dúvida. Inanição, desnutrição severa. Mas a autópsia trouxe algo que os médicos não esperavam. Órgãos preservados, um cérebro intacto. Para um corpo naquele estado, não havia explicação simples. Os médicos disseram epilepsia. Os padres disseram possessão. O tribunal disse negligência. Ninguém concordou, até hoje. Anos depois, sua mãe foi perguntada se arrependia. Resposta foi simples: não. Para ela, Annelise não foi vítima, mas alguém que escolheu sofrer por outras almas. E então fica a pergunta: foi uma doença, um erro humano ou algo que a ciência não tem categoria para nomear? A igreja não respondeu oficialmente, mas os arquivos existem, as gravações existem, o julgamento existiu. E Annelise pediu absolvição, não cura. Isso diz alguma coisa sobre o que ela acreditava estar acontecendo, sobre o que ela escolheu. Seja lá o que for que estava naquele quarto, ela não fugiu. Mas a história não terminou ali. Anos depois, o corpo foi exumado. O motivo? Um relato. Uma freira afirmou ter visto em sonho que o corpo permanecia intacto. Mas quando o túmulo foi aberto, ninguém pôde ver. A exumação foi restrita, e quem participou afirmou que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Mas um detalhe: as fotos tiradas naquele dia nunca foram divulgadas. E mais um detalhe: ainda assim, há relatos de que o corpo foi transportado de um caixão para o outro, segurando braços e pernas, como se ainda houvesse uma estrutura, longe de um corpo em estado avançado de decomposição. Mais uma vez, o caso se dividia. Os médicos tinham nomes: epilepsia, distúrbios psiquiátricos, tétano. Todas tentativas de fechar o caso. Algumas convencem, outras não. Uma condição que já foi usada para explicar casos antigos de possessão. Mas existem detalhes, continuam sendo discutidos. As vozes, os comportamentos, as línguas, coisas que nem todos consideram resolvidas. E talvez essa seja a verdadeira marca desse caso. Não uma resposta, mas um conflito entre o que pode ser explicado e o que ainda não pode. Es waren dieselben Litaneien, die auch während der Teufelsaustreibung unaufhörlich gebetet wurden. Pater Renz spielte die Bänder in der Sakristei seines Heimatdorfes vor. Nein, ihr Klötze! Der Maul, ihr Klötze! Ist das der Maul, alle die Klötze? Die Morgen streiten gegeneinander. Streiten, wem sie gehört. Ja, jeder will sie haben. Gottes Willen aus! Und der will auch nicht aus! Ich geh auch nicht aus! Sind wir schon drei. An der Stimme, an solche merkt man es nicht. Man merkt es nur an dem Inhalt. Ne? Stimme ändert sich ja nicht. Ich will nicht nach Hause, das geh ich auch nicht aus! Welche Dämonen sind es? Es können wir vor allem Luzifer, Judas. Nero kommt selten. Kein sehr selten. Hitler nur in ganz wenigen Fällen. Gehört Hitler zu den Dämonen? Ja, Hitler gehört zu den Dämonen. wer zu den Menschendämonen zu rechnen. Ne? Er selber sagt, er hat sich vorgestellt, bekannt.
Hat Heil, Heil, Heil geschrien. Ne? Aber sonst hat er nichts gesagt. Aus dem Dritten Reich. Der steckt darin, der drinnen. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist auch noch drinnen. Wenn Sie das für eine rein psychologische Angelegenheit halten. Heil! 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 Der Teufel hat ständig gesagt. E você, acredita que isso foi apenas uma doença? Ou algo que ainda não conseguimos explicar? Me conta aqui embaixo. Se você gosta de histórias assim, onde fé, história e mistério se encontram, se inscreva no canal.